Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre a Engie, uma empresa do nosso setor elétrico e que é muito queridinha por muitas pessoas. Na verdade, hoje nós estamos falando de, se não, uma das maiores empresas geradoras de energia que temos aqui no Brasil. E claro, por ser uma das maiores que nós temos, a sua cotação em bolsa também acaba sendo um pouco mais salgada para aquelas pessoas que estão começando a investir agora. No entanto, eu vou mostrar para você que a cotação em bolsa ela é o menor dos problemas. Na verdade, você precisa analisar os números dessa empresa e perceber o quão ótima ela é. E claro, aqui eu já vou fazer um agradecimento para o inscrito RL01, que foi basicamente quem me pediu para fazer a análise dessa empresa. Então esse vídeo eu dedico aqui para você. Vou até mostrar para vocês aqui na minha tela um pouco do que eu faço aqui, ó. Se você puder fazer um vídeo da Engie, e aí, claro, aqui no canal, pedido do inscrito é uma ordem, especialmente daqueles que estão mais aqui assistindo, assíduos no meu canal e compartilhando sempre aqui um pouco do conhecimento, compartilhando ali as experiências e trazendo sempre um comentário que agrega aqui no vídeo. Então, para você que queira também que eu analise outras empresas, pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu farei uma análise. Então, vamos para o vídeo. E esse vídeo ele é dedicado aqui à Engie, uma empresa, como eu comentei, do setor elétrico, que está muito ali forte na parte da geração de energia. Nós vamos perceber que, na verdade, ela não atua exclusivamente nessa área. Ela está abrindo um pouco ali os braços para algumas outras empresas que estão dentro do seu portfólio, mas todas relacionadas à energia no sentido amplo, não só a energia elétrica. Então, vamos primeiro trabalhar os números dessa empresa e depois eu fiz até alguns cálculos aqui se essa empresa ela está alavancada, se não está, qual a perspectiva de dividendos, qual a perspectiva até de preço máximo a se pagar por essa ação. Então, se você quer saber todos esses tópicos, tá aqui. Você pode passar para o tópico que você achar mais interessante, mas convido a assistir o vídeo por completo. Pois bem, olhando aqui para as métricas do primeiro TRI de 2023, a gente vai passar rapidamente por isso, porque isso aqui é um dado já passado. Vamos lá. 882 milhões de lucro líquido, ou seja, se trata de uma empresa que tem uma perspectiva muito boa de, no longo prazo, continuar dando uma lucratividade muito boa. Por quê? Ela está nas frentes, por exemplo, de energia hídrica, energia eólica, energia também solar que ela está entrando. Temos ali uma parte também de gás que eu acho extremamente interessante e vantajosa para essa empresa, e tudo isso trouxe sim uma lucratividade muito boa e aqui um valor de 36,7% acima do primeiro trimestre de 2022, ou seja, a empresa olhada como um filme, ou seja, como um concatenado de atos ali que ela está melhorando cada dia, tentando entregar uma melhor operação da sua própria atividade. Mostra aqui que ela está melhorando 36% ao ano. Que investimento que você faz que te dá isso por ano? Nenhum. Então a Engie faz isso por nós de uma forma muito robusta. Aqui o EBITDA, que é um indicador que eu comento com vocês, eu não gosto tanto, mas eu tenho olhado para ele com certa cautela em função de eu gostar muito da métrica da dívida líquida sobre EBITDA. Inclusive fiz um cálculo muito interessante que eu convido você a assistir. Aqui a receita operacional líquida, enfim, nós temos aqui várias coisas que são muito importantes de você conhecer, mas eu acredito que esses três primeiros aqui são os principais para você saber. Vamos lá. Lucro líquido, que é o importante para você, investidor minoritário. EBITDA, em relação àquilo que a gente pode projetar em relação à dívida que ela tem. A receita operacional líquida, ou seja, mostrando o quanto que ela está gerando efetivamente com as suas operações. Aqui eu gosto muito desses três indicadores. Bem, seguindo aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O porquê que a receita operacional ela teve uma pequena queda, aqui uma variação de menos 4,9 de um ano para o outro. Bem, aqui há uma indicação de que essa diferença de 149 milhões que nós temos de um ano para o outro, ela muito se deve por conta disso aqui, ó, 128 milhões que não conseguiram ali ser colocados em operação para a empresa continuar lucrando, decorrendo do quê? De algumas transmissoras que ela tem, daquelas linhas lá que a gente vê grandonas, não terem entrado em operação. Ou seja, existia ali uma perspectiva de ter um certo ganho com isso e não aconteceu. E quando esse ganho ele foi projetado, e não veio ali a RAP para a empresa, você não teve ali uma valorização interessante. Então, aquela linha de transmissão que não foi colocada em operação, que não funcionou corretamente, ela teve, na verdade, um decréscimo de valor para a Engie, mas isso é um efeito pontual e que já foi corrigido. Aqui, o que eu acho interessante? Esse daqui é um outro tópico, a questão do parque eólico e dos parques solares, que entrarão, ou seja, ainda não estão totalmente prontos, em operação no ciclo 23 e 24. Ou seja, nós estamos falando aqui, basicamente, que a Engie ela é uma empresa, como eu comentei para vocês, do ramo de energia.
muito focada hoje na parte de energia elétrica. Quando a gente fala da transição energética, nós muito vamos estar preocupados com não só a geração hídrica, como, por exemplo, lá nas barragens que a gente conhece, que tem aquele monte de água, turbina que faz movimentar e aí aquilo lá gera energia. Quando você tira isso da frente e passa a movimentar outras formas de geração de energia, você tem algo muito interessante. Porque imagina só a situação comigo. Para que uma usina hidrelétrica ela funcione, você precisa, de uma certa maneira, que as chuvas elas sejam boas naquela região, para que encham o reservatório e consiga ali ter um fluxo de água interessante. Mas vamos supor que não choveu. Ficou um bom tempo sem chover, ou seja, o céu está limpo. Se o céu está limpo, você concorda comigo que, especialmente a parte de geração solar vai ser muito boa? Vai conseguir compensar ou talvez suprir ou até mesmo passar a geração de energia que seria advinda da usina hidrelétrica? Esse é um ponto que é muito importante você ter noção. E não só nesses lugares, normalmente ali acabam ventando bastante, não só aqui no sul, no centro do país, mas especialmente no Nordeste, que é onde a Engie tem bastante ali dessas usinas eólicas, eles conseguem uma geração muito interessante lá dentro. E isso tudo vai gerar para nós um resultado muito relevante no médio e longo prazo. Bem, olhando aqui, exatamente esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Com isso, nós teremos um aumento da receita operacional, e não só aumento da receita operacional, nós vamos ter também aqui o EBITDA, nós vamos também ter, por exemplo, o lucro líquido. E sabe o que tudo isso aqui significa para você, que é um pequeno acionista? Tá aqui, ó. Mais dividendos. Basicamente é isso aqui que nós queremos quando estamos falando de uma empresa muito boa como é a Engie, como outras tantas que nós temos aqui no setor elétrico. Bem, olhando aqui, um resultado interessante de EBITDA, lucro líquido e mais dividendos é algo que a gente procura nesse tipo de empresa. Bem, vou seguir aqui para vocês um pouco de uma estratégia que é muito interessante que você precisa saber. Só para que a gente enxergue aqui um pouco do contexto e aí eu já vou te explicar. Eles têm uma estratégia de comercialização de energia elétrica. O que significa isso? Eles têm uma estratégia que eles compram a própria energia e depois eles fornecem novamente ao mercado. O que isso gera? Eles compram energia mais barata e vendem depois ao mercado mais cara. Melhorando isso aqui. Pensa comigo que você, por exemplo, produz um determinado produto. E aí você vê que, por exemplo, no mercado as pessoas estão comprando esse produto a R$10. Mas aí você olha e fala, não, tá muito barato isso aqui, esse produto sempre foi comercializado a 20, 25 reais. Então, eu tenho uma margem de ganho de 100, 150% se voltar para esse preço. Aí o que acontece? Eu decido eu mesmo comprar esse produto mais barato, a 10 reais. Quando existe uma determinada necessidade no mercado de suprir aquela demanda que hoje necessita, eu consigo vender essa energia um pouco mais cara. E é exatamente isso que a Engie e outras tantas empresas de geração de energia têm feito. Porque houve sim uma queda nos preços que elas comercializam e quando elas perceberam que elas poderiam comprar a própria energia para depois revender isso no futuro e conseguir um investimento ou o retorno do investimento dela muito maior do que aquele valor que ela colocou, isso traz para a empresa, claro, de uma forma não recorrente, mas uma estratégia muito boa para ela se manter competitiva e com lucros bastante interessantes para o médio e longo prazo, claro, considerando que ela consiga fazer isso mais de uma vez e recorrentemente pelos anos. Voltando aqui ao slide, o que eu quero mostrar? O endividamento da empresa. Por quê? Aqui eu tenho, primeiro, na parte aqui de cima, eu vou até desenhar para vocês. Nessa parte aqui de cima, eu tenho exatamente as indicações que a empresa fez para mim. Ela disse o seguinte, olha, eu tenho uma dívida líquida de 15 bilhões e basicamente com a geração de caixa que eu tenho hoje, eu tenho uma alavancagem de 2 vezes EBITDA. O que significa isso? Significa basicamente que se ela tiver a mesma geração de caixa e, claro, descontando ali já a operação dela, ela consegue em mais ou menos 2 anos pagar todas as dívidas que ela tem. Ou seja, em 2 anos ela paga 15 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa muito grande. E quando a gente olha para os números, a gente vê que a maioria está aqui indexado IPCA. O que isso é interessante para nós? Se você se recordar, lá em agosto, setembro e outubro, nós tivemos deflações na nossa economia, ou seja, nós tivemos um reajuste para baixo da sua dívida. Então, se você devia 1.000, você no outro mês ali teve que pagar 950. Não teve um ajuste positivo. Claro, isso é extremamente incomum de acontecer no nosso mercado, mas pode acontecer como efetivamente aconteceu. O CDI está aqui em 14%. É um valor relativamente alto ainda, porque nós temos uma Selic na casa dos 13,75%, mas existe a perspectiva de cair e ainda assim é uma dívida, vamos dizer assim, em relação ao todo, bastante pequena, apenas 14% seu endividamento total, mas claro, tem um certo impacto no seu caixa. Eu fiz uma operação diferente aqui. Eu olhei para o EBITDA que ela reportou nesse primeiro trimestre de 2021
2023 e fiz uma projeção com alguns aumentos bem conservadores, extremamente conservadores aqui para que você consiga enxergar que mesmo que você coloque no pior mercado, no pior cenário, a gente vai conseguir sim um EBITDA muito interessante. Olha só, vamos fazer a conta aqui. Eu separei aqui para vocês, basicamente, que ela teve de EBITDA no primeiro trimestre de 2023, 2 bilhões e 69 milhões. Basicamente, aqui eu fiz um aumento progressivo de 2%, 2% e 6% a cada trimestre. Ou seja, significa que o seu valor anual não vai crescer tanto. Significa que eu estou fazendo uma projeção extremamente conservadora, ou seja, eu estou crescendo aqui basicamente uns 4% ao ano, que é bem pouco em relação ao que eu tenho aqui. Ainda assim, isso vai me gerar uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 1,76 vezes. O que significa, portanto, que nós saímos da alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA de 2,1 vezes para 1,7 mais uma vez, considerando uma estimativa muito conservadora em relação à Engie, porque é uma empresa muito boa, que é uma ótima alocadora de capital, que tem feito negócios vencedores ao longo do tempo e que subiu na nossa bolsa. Se você pegar a cotação, você vai ver que é uma escadinha. Houve momentos de lateralização, houve períodos de uma pequena queda, mas no longo prazo foi uma empresa vencedora que deu mais de 2.000% para o seu investidor. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que ao longo prazo mostrou sim, não ser só uma empresa que valoriza em relação à cotação, mas que paga muitos dividendos. Ou seja, eu fiz apenas uma ideia aqui com você de uma valorização sem os dividendos. Imagina só com dividendo quanto que isso não deve ter dado. Bem, olhando aqui, nós temos alguns preços-alvo para os analistas e eu fiz um preço-alvo, ou pelo menos um preço justo para mim. Claro, essa daqui é uma consideração que você pode tirar do seu espectro de vista aqui, porque o André não é analista, mas eu tive aqui um método e eu quero mostrar para vocês. Bem, os analistas, eles disseram basicamente que os preços-alvo estão entre R$ 42 e R$ 46 reais. Bem, então nós já estamos mais ou menos ali no preço-alvo, então não tem muito mais para onde essa empresa crescer em relação à sua cotação. Agora, eu particularmente coloco um preço justo um pouco diferente. O meu preço justo está aqui em R$ 39 reais. Qual foi a métrica que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês. Eu peguei a média dos dividendos nos últimos 6 anos. Claro, eu sei que ali em 2018, 2019, nós tivemos alguns dividendos bastante robustos, que foi ali na casa mais dos seus R$ 4 reais. Sim, eu considerei isso. Agora, se você for pegar nos últimos anos, o dividendo ele ficou mais ou menos ali na casa dos seus R$ 2,30, R$ 2,40. Então, é algo que você deve considerar. Eu fiz um dividendo, claro, com base aqui no Décio Bazin, fiz também com base no Barsi, que é um dividendo mínimo que eu devo esperar de 6%. Ainda assim, ficou aqui em R$ 39 reais. Portanto, para mim, hoje, a Engie, por mais que seja uma empresa muito boa, ela está um pouquinho cara, um pouco fora já do meu preço. E a recomendação que os analistas fazem, por mais que seja de comprar, a minha, se eu fosse analista, seria de manter. Não vender a empresa porque não estaria cara. Mas eu quero dizer para você, quero dizer olhando para você, não é uma recomendação. Não é uma recomendação de compra, de venda, apenas para que você consiga enxergar que existem diversos métodos pelos quais você consegue chegar a um determinado preço da ação. E aqui algumas pessoas estão já projetando o crescimento, eu estou fazendo uma projeção com base nos dividendos passados, ou seja, são métricas diferentes e que, claro, servem para que saiba que existem e com base nisso, tomar uma determinada estratégia, fazer um determinado movimento na Bolsa de Valores. Bem, nós temos aqui a TAG. A TAG, basicamente, é uma empresa de distribuição de gás que está dentro da Engie. É muito interessante isso aqui, inclusive eu tenho na minha própria carteira de investimentos a Comgás, que é uma empresa também do ramo de distribuição, e aqui eles têm algo muito interessante. O que eu acho legal? Eu até deixei aqui grifado para a gente não perder isso. Ela vem prospectando investimentos em hidrogênio verde, ou seja, ela tem mostrado aqui que é uma alternativa promissora para a transição energética. Lembra que eu comentei com você lá no começo do vídeo a respeito da transição energética, de nós sairmos apenas daquela fonte hídrica e passarmos também para fontes renováveis, fontes um pouco mais limpas, como por exemplo a eólica, solar e o gás. Então nós temos aqui uma empresa completa, não só no ramo de dividendos, de cotação, mas também na parte ESG, que também é muito importante. Outra coisa que eu acho interessante para vocês, por fim, é essa Jirau. Basicamente, a Jirau é uma usina hidrelétrica que ela ainda não foi incorporada completamente pela Engie. Se você for pegar aqui, olha, eu deixei bem grifado aqui para vocês. Nós temos
a Chefs, nós temos a Eletrobras, nós temos a Engie e nós temos aqui um outro investidor. Ou seja, a Engie ela tem 40% do capital total dessa Jirau Energia. E eu vou mostrar para vocês que eles colocam exatamente aqui, ó, a Engie Brasil Participações Controladora está aguardando condições mais favoráveis para retomar o quê? O estudo econômico financeiro para elaborar uma proposta de transferência para a Engie sua participação de 40% e participar em 100% dessa comercialização de energia desta empresa aqui, da Jirau Energia. Portanto, eu quero mostrar para vocês aqui que a Engie é uma empresa completa, não tanto só do ramo da questão de geração de energia através da água, mas ela está passando, por exemplo, para a questão do gás. Ela tem uma parte não tão relevante, mas começando a engatinhar nesse campo da parte de transmissão de energia, ou seja, ela era forte na geração. Ela se consolidou no ramo. Agora ela está partindo para outras fontes de geração. Se consolidou mais uma vez no ramo. Agora o que ela quer fazer? Passar pela questão de transmissão de energia. Ou seja, os dois melhores setores da parte de distribuição, a Engie hoje faz parte, ou pelo menos quer entrar, mas está fazendo isso, como eu comentei, de uma forma muito séria, porque é uma empresa que vem ano após ano mostrando que é uma ótima alocadora de capital, que ela consegue gerar valor para o seu acionista, e não só isso, que ela consegue fazer tudo isso e equilibrar o pagamento de dividendos com ter uma alavancagem muito saudável. Portanto, na minha recomendação de estudo para você é de que a Engie ela é uma ótima empresa para permanecer num portfólio de pagadores de dividendo, vírgula, desde que no preço certo. Eu sempre falo aqui no canal, não há nenhuma empresa que seja tão boa que valha qualquer preço, nenhuma empresa que fique tão mal que não valha comprar também a nenhum preço. Ou seja, tudo depende do preço e depende do cenário em que ela está. Então, eu quero mais uma vez agradecer para o inscrito que fez esse pedido aqui dessa empresa que eu analisei. Claro, se você quiser que eu analise alguma outra empresa, também fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Peço encarecidamente sua inscrição se gostou de alguma informação desse vídeo. E eu quero dizer para vocês que a minha live de comemoração dos inscritos vai ser feita no dia 6 de julho, ou seja, na quinta-feira, às 8 da noite. Portanto, eu espero você lá para a gente conversar sobre o mercado financeiro, psicologia financeira e, claro, sobre diversos ativos que nós temos aqui na bolsa, e vou fazer também a análise da sua carteira, claro, se você deixar aqui no comentário, e de tantos outros aqui inscritos que já me mandaram lá no Instagram a sua carteira, que já deixaram nos comentários também. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comparecer na live no dia 6 e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!